te vejo, mais posso sentir o teu toque, o teu cheiro, sinto ele aqui. Em meio à solidão e pensamentos vãos, o teu abraço me sustenta e mostra a direção. Em meio à dor, olho pro meu Senhor, é como bálsamo, tu és meu bálsamo, que traz conforto e alivia minha dor. És meu abrigo, força, luz na escuridão, tu és o bálsamo, tu és meu bálsamo. Te vejo, mais posso sentir o teu toque, o teu cheiro, sinto ele aqui. Em meio à solidão, pensamentos vão, o teu abraço me sustenta e mostra a direção. Em meio à dor, olho pro meu Senhor, é como bálsamo, tu és o bálsamo, que traz conforto e alivia minha dor. És meu amigo, força, luz na escuridão, tu és o bálsamo, tu és o bálsamo. É como o óleo que vai descendo desde a cabeça até os pés. Eu sou teu templo, Deus, e meu corpo clama a Deus. É como o óleo que vai descendo desde a cabeça até os pés. Sou teu templo, Deus, meu corpo clama a Deus. É como o óleo que vai descendo desde a cabeça até os pés. Eu sou teu templo, tua habitação, meu corpo clama a Deus. É como o óleo que vai descendo desde a cabeça até os pés. Sou teu templo, Deus, meu corpo clama a Deus. É como o óleo que vai descendo desde a cabeça até os pés. Tu és o bálsamo, ele é o bálsamo, ele é o nosso bálsamo, que traz conforto e alivia. És meu abrigo. Tu és o bálsamo, tu és o bálsamo, que traz conforto e alivia minha dor. És meu amigo. Tu és o bálsamo, tu és o bálsamo, que traz conforto e alivia minha dor. És meu abrigo, força, luz na escuridão. Tu és o bálsamo, tu és o bálsamo, que traz conforto e alivia minha dor. És meu abrigo, força, luz na escuridão. Tu és o bálsamo, tu és o bálsamo. One, two, three, A paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos. É com grande alegria que estamos mais uma vez aqui na igreja, não presencialmente com os irmãos, mas ligados no mesmo espírito, numa mesma ligação, porque o Espírito Santo, né, que está com cada um de nós, tem, através da sua presença, da comunhão que ele traz, nos unido mesmo diante dessa pandemia. Estaremos dando início nesse momento a mais um estudo da Palavra de Deus que tem
por título, né, um fundo escatológico, uma introdução à escatologia bíblica, né, que vai ser trazida pelo nosso evangelista Allan Calixto. Eu gostaria, nesse momento, de estar orando pelo nosso evangelista e chamando, convidando a vir aqui à frente para apresentarmos o servo do Senhor nesse momento e rogarmos ao nosso bom Deus que o use conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando nesse momento. Nosso evangelista já se encontra aqui presente. Vamos orar. Senhor, queremos primeiramente te agradecer e bendizer o teu nome pela presença, Senhor, pela tua presença conosco. Te glorificamos, ó Pai, porque Tu em todo momento tem guardado a Tua igreja, tem guardado o Teu povo, Senhor, e a Tua vontade, Senhor, sempre é soberana e nada acontece sem Teu querer, sem, Senhor, a Tua vontade. Senhor, eu Te glorifico porque, Senhor, embora esta pandemia, Senhor, tem nos causado, Senhor, meu Deus, preocupações, tristezas, algumas perdas, Senhor, meu Deus, eu Te glorifico porque é sinal também da sua vinda, Senhor meu Deus, para nos buscar. Senhor meu Deus, os sinais estão cada vez mais fortes, ó Pai. Através do estudo da Tua Palavra temos percebido, e não só através do Teu estudo, do estudo da Tua Palavra, mas como igreja, Senhor, temos sentido que o noivo está próximo de nos buscar. Por isso, nesse momento, use o Teu servo, Allan, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, que essa palavra vá ao encontro de cada coração, Senhor, de cada um de nós, Senhor meu Deus. Senhor, use o Teu servo conforme o Teu querer, e que, Senhor meu Deus, como eu tenho certeza que a Tua palavra jamais volta vazia, que ela vem encontrar guarida, Senhor meu Deus, em cada coração. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nosso evangelista Allan. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos, né? A paz do Senhor ao irmão e à irmã que está nos assistindo nesta live, nesta noite. Queremos agradecer, de fato, a oportunidade, mais uma vez, por nós estarmos unidos, reunidos na presença de Deus. E mais uma vez com este estudo, né? Um estudo sistemático, a introdução à escatologia bíblica. Quero aqui externar minha alegria também pela oportunidade que o pastor Luiz Gustavo, este que acabou de falar, tem nos dado, de ser, né, aquele ministrante da palavra do Senhor aos corações dos que estão ao alcance desta live. Desde já eu agradeço, para a glória e honra do nome do Senhor. Agradeço também a toda a equipe da mídia, né, que aqui está, ao presbítero Mateus, também aqui se encontra, toda a equipe de mídia, né, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar início, né, eu sempre, quando nós iniciamos aqui, a gente sempre dá, mais uma vez, um vislumbre, né, daquilo que nós já estudamos. Como, de certa forma, nós passamos quase 3 semanas sem o estudo da escatologia, é válido até colocar novamente alguns pontos em discussão, né? Mas nós vamos hoje tentar nos ater um pouco mais no Evangelho de Jesus, conforme escrito de Mateus, capítulo de número 24, tá bom? Nós vamos tentar aí no decorrer desse estudo trabalhar um pouco mais minuciosamente este capítulo, tá bom? E da maneira, observando, né, o capítulo de uma maneira pré-tribulacionista,
pré-milenista e dispensacionalista. Então, o que significa isso? Significa que se você for lá no canal da igreja, né, tanto no YouTube quanto lá no Facebook, você vai encontrar alguns dos nossos estudos aqui, e um desses estudos nós tomamos praticamente 1h30, fechando conceitos e estabelecendo os termos que campeiam, né, de certa forma, pelos adros escatológicos. Então, nós vamos analisar, né, se você for lá, você vai conseguir entender um pouco melhor alguns termos, alguns conceitos. O que é pré-tribulacionista? O que é meso-tribulacionista? O que é pós-tribulacionista? O que é dispensacionalista? Dispensacionalismo pré-tribulacionista, dispensacionalismo histórico. Então, você vai lá, né, aproveita, se inscreva lá, ativa as notificações para que você possa recebê-las, né, e aí fica um pouco mais tranquilo, né, para você dar continuidade a esse estudo. Mais uma vez eu deixo claro de que o estudo é um estudo bíblico, sistemático, uma vez que nós estamos debruçados na palavra de Deus, e é claro, a expressão hermenêutica, a expressão exegese, ela não é algo exclusivo da teologia, mas ela também está nos estudos que nós o denominamos seculares, né? O estudo secular também você encontra a hermenêutica. Então, por isso que a introdução à escatologia bíblica é uma introdução bíblico-sistemática, uma vez que nós estamos debruçados na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e a temos como regra de fé e prática, regra de conduta, norma estabelecida por Deus. Uma vez que a temos desta forma, então nós precisamos entender que ela é o norte, né? Ela é o norte. É claro, e aí vai depender muito do conceito, das escolas, né, de interpretação escatológica que vão abrir caminho, principalmente desde a Reforma Protestante, né? Você já tem uma ideia, né, um lampejo, mais ou menos, de alguns conceitos escatológicos, mas ela vai se difundir, né? Ela vai se propagar, principalmente no século XIX, meado do século XIX para o século XX, e na virada do século XX, principalmente com Derby, né, nos Estados Unidos, e também com Schofield. Nós já havíamos falado aqui, né, em outras ocasiões sobre a Bíblia de Estudo C.I. Schofield, que foi a maior propagadora dentro do âmbito pentecostal assembleano das ideias, tá bom, dispensacionalistas. Pelo fato de Schofield ser do século XX, né, aproximadamente 1905, pelo fato de Schofield ser do século XX, alguns críticos desta área da pré-tribulacionismo, a área pré-tribulacionista, a área mais pentecostal, a área mais dispensacionalista, alguns críticos, então, eles acreditam que é uma escola de interpretação muito nova, a escola de interpretação dispensacionalista, uma vez que é do século XX a sua propagação, mas a sua difusão e a sua teoria, o início do conceito dispensacionalista, ela está atrelada a Irineu de Lyon no século II após Cristo, aproximadamente 202 em diante. Irineu de Lyon vai trabalhar aspectos dispensacionalistas. E o que é o dispensacionalismo? São fases, né, ao longo da história humana, são fases que, segundo esse dispensacionalismo, Deus abre e fecha parênteses, estabelecendo bênçãos e punições para o homem. E ao longo disso, nós temos então esse abre e fecha de parênteses, nós chamamos de dispensação ou era, né? E aí hoje esse parêntese
que foi aberto é a era da igreja, ou a dispensação da igreja, ou ainda dispensação da graça, ou ainda dispensação eclesiástica. Todos esses são sinônimos para um mesmo propósito, o mesmo termo. Então, isso tudo é preciso nós sabermos, né, um pouco melhor, e aí você vai lá, eu te convido a ir lá no Facebook para poder visualizar, compartilhar, assistir estes vídeos, para que você possa, assim, estar a par, né, destes assuntos estes importantíssimos para a igreja, principalmente no contexto, numa conjuntura que nós estamos atravessando, tá bom? Essa conjuntura nós estamos atravessando. Como estabelecer alguns conceitos, é importante também conhecer a escatologia bíblica e sistemática. Amém, irmãos? Glórias a Deus por isso. Então nós vamos aplicar ou explicar um pouco mais pormenorizadamente alguns pontos de Mateus 24, tá bom? Alguns pontos de Mateus 24. Este texto de Mateus 24, o texto de Mateus 24, ele também se encontra paralelamente, são textos que dentro da hermenêutica nós chamamos de textos paralelos, tá bom? Textos que correm na mesma direção e que correm simultaneamente. Então são Marcos capítulo 13, versículos 1 ao 13, também nós temos o mesmo tipo de arcabouço, o mesmo tipo de contexto. Em Lucas, capítulo de número 21, do versículo 5 ao versículo 36, também você encontra este mesmo conceito, tá bom? Então nós vamos iniciar dizendo o seguinte, só para nós já iniciarmos este ponto, nós precisamos não perder de vista de que Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, Mateus escreve o Evangelho para os judeus, né? E apresenta Jesus como o rei dos judeus. É interessante porque, uma vez que os judeus têm no seu íntimo, né, em toda a história de Israel, do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, os judeus já têm imbuído, né, em si mesmo a ideia de genealogia. O tronco genealógico para os judeus é muito importante, né? O pai, que é do pai, que é do pai, e assim sucessivamente, né? Você analisar a árvore, o tronco genealógico para os judeus é importantíssimo, porque quem é esse filho, quem foi o seu pai, quem foi o seu avô, quem foi seu tataravô, e assim sucessivamente. Então, por isso que Mateus, se você olha todo o Antigo Testamento, você vê o tempo inteiro nomes, né? Você vê nome de tribo, você vê nome de clã, você vê chefe de família, você vê as pessoas, né, sendo organizadas a partir de sua família, a partir do seu clã. Isto é desde o Antigo Testamento. Você encontra isso no livro de Deuteronômio, você encontra isso no livro de Números, e não é à toa, né? Você que está aí assistindo este culto de estudo, de ensino da palavra, não é à toa que, por exemplo, o livro de Números, né? O livro de Números, ele tem este nome justamente pelos dois censos, tanto no capítulo de número 1 quanto no capítulo de número 26 de Números. Esses dois censos vão dar o nome. Números por quê? Porque é uma contagem dos judeus, dos hebreus, no período de próximo à entrada da terra prometida. Então nós vamos analisar, por exemplo, outras genealogias, né? E aí nós vamos entrar em Mateus, que escreve para os judeus e tem que apresentar Jesus como aquele que seria o rei dos judeus, e pelo fato de ser o rei dos judeus, ele tinha que ter um tronco de realeza, né?
Jesus deveria ser apresentado para os judeus por um tronco de realeza. Então é por isso que em Mateus capítulo de número 1, você já tem a genealogia de Jesus do capítulo 1, do capítulo 1, versículo 1, até o versículo 17, você tem a genealogia de Jesus pela ordem descendente de Cristo, né? Descendente, isto é, aquilo que vem depois, até a chegada de Cristo. E esta descendência perpassa por Davi, por Salomão, por Abias, pelos reis de Israel, por Ezequias, por Jotão, por Uzias, por Acais, por Ezequias, e assim sucessivamente, até a chegada de Jesus, nascido de Maria, filho de José. Então nós vamos identificar isso. Isto é importante identificar para que nós entendamos o vértice, né, de que Mateus usufrui, né, de que Mateus usufrui. Quando nós chegamos em Mateus 24, né, Jesus ele já está próximo da sua morte, já está próximo de sua morte, e Mateus 24 é uma resposta, seguindo o pensamento de Ciro Sanches Zibord. O capítulo de número 24 é subdividido em 3 pontos, e estes 3 pontos são anexados ao versículo de número 3. O versículo de número 3 de Mateus 24 é o versículo chave que vai dar ênfase a esses 3 pontos para nós interpretarmos Mateus 24. Ou, se você quiser, Marcos 13, ou ainda Lucas 21, versículos 5 ao 36. Então, todos esses textos estão paralelamente interligados. Eles trabalham de maneira simultânea. Mateus 24, então, ele tem uma vértice, e esta vértice está prioritariamente no versículo de número 3. Então, nós vamos ler o versículo de número 3, só para que vocês em casa possam observar. O versículo de número 3 diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Estas três perguntas vão fazer com que Cristo responda também a 3 perguntas. Ou seja, vai fazer com que Cristo dê 3 respostas importantíssimas que nós precisamos interpretar, não de maneira anacrônica, mas de maneira sincrônica. Tá ok? De maneira sincrônica. O que significa isso? Nós não podemos, em nenhum texto bíblico, nenhum texto histórico, interpretar esse texto segundo o meu próprio pensamento. Isto também é um dos princípios hermenêuticos. A Bíblia, por si mesma, interpreta-se. Então, nós vamos analisar. E aí nós precisamos fazer o que com a Bíblia? Nós precisamos ir linkando, né, textos e analisando os seus contextos. E aí tem vários contextos. Mais uma vez, eu convido-os para estar assistindo lá ao nosso 1º, 2º estudo, que vai falar sobre esses contextos. Contexto geográfico, contexto histórico, contexto cultural, contexto sociológico, contexto antropológico, e assim sucessivamente. São vários os conceitos. Por quê? Porque só uma palavra, dependendo do seu remetente e dependendo do seu destinatário, vai interpretar de maneiras diferentes. Né? Uma é a palavra para João, que no contexto geográfico está dentro de uma ilha com 3.000 pessoas. E uma ilha vulcânica onde existia bestas feras, e era uma ilha prisão dos romanos, para que aqueles que fossem contra os romanos morressem lá mesmo,
Este é um contexto. Outro contexto é eu receber uma mensagem no palácio como Isaías, e assim sucessivamente. Então, isto é só para nós analisarmos um contexto geográfico, tá bom? Existe também um contexto político que está por detrás de cada texto. Mas aqui nós vamos nos deter ao contexto puramente bíblico, ou seja, nós vamos trabalhar alguns conceitos que já estão fechados na própria Bíblia, trabalhando referências, tá bom? Referências na própria Bíblia, no próprio texto. É claro que nós vamos levar em consideração também alguns aspectos históricos, né? Que vai ser crucial para o entendimento. Nós vamos falar isso aqui daqui a pouco. Nós não pretendemos nos demorar neste estudo, né? Eu acredito que no máximo aí 50 minutos, 1 hora é o suficiente para nós abordarmos esse assunto. Mas nós vamos falar isso, tá ok? Então ele responde a 3 perguntas. Mais uma vez eu digo de Zibord, né? Que Zibord, no livro Erros Escatológicos que Pregadores Devem Evitar, ele vai falar sobre esse versículo de número 3, que as próprias perguntas dos discípulos vão pressupor 3 respostas, tá bom? As próprias perguntas dos discípulos vão pressupor 3 possíveis respostas. E Deus, e o próprio Jesus vai responder isto. Só que nós vamos voltar ao versículo de número 1, Mateus 24, a partir do versículo 1. Olha só que interessante. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E nós vamos dar uma pausa aqui, porque nós vamos compreender que esse templo que Jesus adentra juntamente com os judeus e sai após si, juntamente com os discípulos, é o templo que Herodes construiu. E aí nós precisamos analisar aquilo que eu falei agora há pouco sobre o contexto. Nós precisamos analisar o contexto político e histórico nessa conjuntura. Então, repare bem, Herodes, o Grande, era justamente o rei de Judeia, da Palestina, ou, segundo os geólogos aí, o crescente fértil. Então, Herodes, o Grande, a partir dos seus 40 a.C., foi colocado, 37 a.C., para ser mais exato, 37 a.C., foi colocado pelos romanos, por indicação de César, né? Foi colocado pelos romanos para ser rei da Judéia. Sendo rei da Judéia, Herodes, sendo rei da Judéia, é interessante porque se você for pegar, né, a história, um pouco da história de Herodes, você vai ver que Herodes era idumeu. Herodes, sendo idumeu, descendia de Esaú. Mais uma vez nós vamos falar que o contexto de árvore genealógica é importantíssima para os judeus. Os romanos, como tinham uma mente fértil, conheciam muito bem isso. Então, olha só que interessante, olha só onde nós vamos chegar. Herodes o Grande, sendo idumeu, ele era descendente de Esaú. Então, sendo descendente de Esaú, nós precisamos voltar a Gênesis. E os judeus tinham a Torá antiga. A Torá antiga era a lei. Eram os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que para nós, depois da Septuaginta, foi traduzida por Pentateuco. Então nós vamos analisar o seguinte: ele sendo idumeu, descende de Esaú e há uma briga, um racha muito grande entre Jacó e Esaú. E nós sabemos muito bem isso.
é uma briga, há uma discrepância muito grande entre Jacó e Esaú. A ideia da bênção, da primogenitura, todos nós já conhecemos, a luta, né? A vendagem dessa primogenitura por Esaú e uma espécie de camuflagem ali da mãe de Jacó, né? Louvado seja o nome do Senhor, uma ideia de camuflagem, vai fazer com que Jacó ganhe esse direito à primogenitura. É claro que nós conhecemos o contexto ali também, né? Que o próprio Deus já havia estabelecido isso, né? O maior servirá ao menor, né? O próprio Deus já havia estabelecido isso. Mas olha onde nós vamos para poder compreender o que está em voga aqui em Mateus 24. O contexto histórico e o contexto político. Sabendo disso, Idumeia, a cidade de Idumeia, era uma arqui-inimiga dos judeus. Como é que Roma, em 40 a.C., em 37 a.C., vai pegar um inimigo dos judeus para colocar como sendo o rei dos judeus? Herodes o Grande. E nós conhecemos Herodes o Grande aí nos anais históricos seculares. Herodes o Grande vai então dar início à sua jurisdição no período de 37 a.C. a 4 a.C. É indicação de César, e Herodes, como sendo inimigo dos judeus, os judeus têm um freio, digamos assim, uma espécie de repulsa. E quem disse isso é Flávio Joséfo, uma espécie de repulsa com relação a Herodes o Grande. Tá bom? Essa ideia de o Grande, é claro que não é o sobrenome, né? Essa ideia de o Grande é porque eles tinham esse conceito mesmo de quanto mais alto eles chegassem e quanto mais alto era o seu título, mais imponente este rei ou este imperador se tornaria. Tá bom? O Grande aqui pode ser também mudado para magnífico ou magno. Nós temos, por exemplo, lá, um pouco antes do período de Roma, sobre jurisdição dos palestinos, dos judeus, nós temos Alexandre o Grande, também conhecido como Alexandre Magno, ou aquele que é magnífico, magnificentíssimo, e assim vai. Eles tinham essa ideia dessa pompa, né? E por isso esse nome, Alexandre o Grande, Herodes o Grande, e assim sucessivamente. Eles tinham essa ideia de pompa, serem praticamente considerados deuses. Um dos problemas, né, que o povo judeu vai atravessar justamente com o apogeu, com a ascensão de Roma imperial, a Roma do Império, a Roma imperial. Então nós vamos identificar o seguinte: quando Herodes sente-se rejeitado pelos judeus, qual a primeira coisa, ou o primeiro ícone, ou ícone primaz, ou ícone principal para o culto, a ideia de culto dos judeus? A primeira coisa que os judeus vão, é claro que no Novo Testamento você vai ter a entrada, de certa forma, de alguns elementos, como por exemplo a sinagoga, que veio desde Esdras, e passou ali todo o período interbíblico e adentrou ao Novo Testamento, a sinagoga. Mas o templo era a figura máxima. O templo, como 4 paredes, era a figura importantíssima para os judeus. Era o ponto mais elevado de culto, de adoração. Então Herodes, sabendo disso, vai fazer o quê? Eu vou restaurar o templo.
eu vou restaurar o templo. Então Herodes restaura o templo, né? Traz para si novamente a imponência deste templo, traz para si novamente a ideia de culto a Deus, tá ok? O culto a Deus pelos judeus, e permite que os judeus assim cultuem. De certa forma, isso foi uma porta de entrada para que Herodes tivesse uma um pouco maior aceitação. Herodes morre em 4 a.C., aproximadamente, tá bom? Herodes, o Grande, vai morrer aproximadamente em 4 a.C., tá ok? E é este mesmo Herodes, o Grande, que Jesus nasce no seu reinado. Jesus vai nascer no reinado de Herodes o Grande, e é este mesmo Herodes o Grande, inclusive, que vai mandar matar as crianças inocentes de 2 anos para baixo, que queriam pegar a Cristo também. Por isso, o anjo Gabriel aparece para José e Maria e manda-os fugirem para o Egito. Depois que Herodes o Grande falece, morre em 4 a.C., aí o anjo, o mesmo anjo que apareceu dizendo para fugir, é o mesmo anjo que vai aparecer dizendo para voltar, porque já era morto aquele que vos perseguia. Só que antes da morte de Herodes o Grande, ele vai subdividir o seu reino a 3 de seus filhos: Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipe. Então, cada um destes vão ser tetrarca em Judéia. O que seria isso? É a junção de 4 cidades e seus arredores. Ou seja, podem ser 4 cidades, mas tem dentro das cidades os seus bairros, tá ok? Então tem 4 territórios. E aí, por ser 4 territórios que tomam conta, viraram tetrarca, tá ok? Tetrarca. Herodes Filipe, por exemplo, era um tetrarca, tá ok? 3 dos filhos de Herodes vão tomar conta de alguns dos territórios da Judéia. Ok, esta imponência, o próprio Cristo vai entrar e vai sair desse templo o tempo inteiro. Vira e mexe, Jesus estava neste templo, né? Com os seus discípulos. Nós vamos observar, inclusive, depois da ascensão de Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, Pedro e João entrando no templo. É o texto bíblico que diz, Atos dos Apóstolos 3. Pedro e João entrando no templo à hora da oração, a hora 9, às 3 horas da tarde. Então nós vamos analisar que eles cultuavam o Senhor no templo. Eles iam para o templo. Eles tinham o templo como ícone principal da adoração, como é até hoje, tá? O fato de nós sermos templo do Espírito Santo não nos isenta de estarmos num templo unidos e reunidos para cultuarmos ao Senhor. Isto é uma falácia, né, da nossa geração. A ideia dos desigrejados, né, estão a cada dia tomando uma proporção muito grande, com a desculpa de sermos templo do Espírito e não precisarmos necessariamente estarmos em um lugar, né? Estamos em um lugar fechado. Mas você vê isso tanto no Antigo Testamento como em todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento, Paulo foi o maior fundador de igrejas. As igrejas começavam nas casas, mas terminavam em templos. As igrejas começavam em casas, mas terminavam em templos, como todas as nossas igrejas. Como toda a história da nossa igreja, principalmente da Assembleia de Deus, toda a história da Assembleia de Deus, sempre as congregações começavam com pontos de pregação. E esses pontos de pregação eram dentro de uma casa, mas estavam unidos e reunidos. Não estava cada um na sua casa, olhando a sua própria vida, não. Estavam todos unidos e reunidos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia vai dizer que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar.
Isto significa que, aleluia, a igreja de Cristo precisa e necessita estar unidos dentro de um recinto estabelecido e separado por Deus para cultuar ao seu próprio nome. Se não fosse assim, Salomão oraria a Deus pelo templo que ele construiu e Deus não responderia nada. Mas em 2 Crônicas, capítulo de número 6, Salomão ora a Deus. E no capítulo de número 7, que é um texto tão corriqueiro nosso, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos à oração deste lugar. Repare bem, a oração é do lugar, a oração é do recinto, e o recinto para Deus é tão importante que ele vai dizer: quando um estrangeiro orando de frente para Jerusalém, haja paz dentro dos seus muros, haja prosperidade na sua vida. Olha só que importância também tem um templo, aleluia, para congregar os irmãos. Repare quantos crentes que não queriam vir à igreja quando poderiam, agora estão quase entregando os pontos espirituais, porque não tem quarto da intimidade e a devocional com Deus. Olha onde nós paramos. Agora que não podemos estar num conglomerado de pessoas dentro de um recinto adorando a Deus, eles também não conseguem orar, jejuar, buscar dentro de casa e estão sucumbindo espiritualmente. Olha isso, repare isso, analise perto da sua casa aí mesmo, e você vai ver quantos crentes já deixaram de o ser há muito tempo. Assim como muitos crentes que antes não tinham devocionais com Deus, agora estão tendo por causa da pandemia, assim o inverso também é verdadeiro. Muitos crentes que oravam, deixaram de orar, deixaram de buscar, arrefeceram-se na fé e vão sair pior desta pandemia do que entraram. Vão sair pior. Se não voltarem para Cristo quanto antes, possa ser que nesta pandemia mesmo, no meio dela, Cristo toque a trombeta e o arrebatamento aconteça. Será que nós estamos preparados para ouvir o som da última trombeta? Ou estamos preocupados com as condecorações? O que está em primazia na nossa vida? O que está em primazia na nossa vida? Será que se Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, agora você irá? Você entrará no céu de glória? Será que eu vou entrar no céu de glória? Quão tristeza e quão decepção será uma pessoa como eu, aleluia, que está dando estudo escatológico, não ouvir o som da trombeta. Como está a nossa vida, minha irmã, meu irmão? Como está a nossa vida? Isso é muito sério. Porque olhamos apenas aquilo que é aparente. Analisamos apenas o contexto, aleluia, superficial, panorâmico, mas Deus está nos chamando esta noite para assumirmos uma postura um pouco mais profunda com Ele. Não deixa a água estar apenas na canela, não deixa estar apenas no joelho, nem na lombar, mas nade nesta noite no oceano do Espírito. Peça a Deus para que Ele te dê intimidade, compromisso com o reino de Deus e com a casa do nosso Deus. Agora outras pessoas sairão desta pandemia mais crentes do que eram. Mais crentes do que eram. Eles estão sentindo saudades da igreja, eles estão sentindo saudade dos irmãos, eles estão sentindo saudades de ouvir a palavra pastoral, eles estão sentindo saudades de cultuar a Deus na Santa Ceia, coisa que muitos não davam crédito, mas depois dessa pandemia, ela vai cultuar mais, ele vai cultuar mais, você vai cultuar mais, nós cultuaremos mais ao Senhor da glória, porque entendemos o processo.
analisamos o processo, compreendemos o processo. E qual é o processo? Que Cristo breve vem. Jesus breve vem. E esta é uma verdade incontestável. Como o pastor Elias Soares gosta de falar, esta é uma verdade irrefragável. Esta é uma verdade que não se pode refutar. Cristo vem. Por que não pode refutar? Porque não foi homem que disse. Foi Deus quem disse que Cristo voltará. E ele disse em João capítulo 14, o próprio Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E ele vai dar uma esperança extraordinária. Na casa de meu pai há muitas moradas. Sabe por que na casa do pai não há todas as moradas? Sabe por que na casa do pai Jesus disse há muitas moradas? Ele poderia não dizer há muitas moradas. Ele poderia, na casa do meu pai há morada para todos. Mas ele disse, a casa do meu pai há muitas moradas. Sabe por que isso? Porque Mateus, capítulo de número 7, vai dizer sobre 2 caminhos. E esses 2 caminhos, ele vai dar o veredito nos 2 caminhos. Entrai pela porta estreita. E ele vai dizer, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são que entram por ela. Muitos. Agora olha o que ele vai dizer sobre a porta estreita. Entrai pela porta estreita. Porque estreita é a porta e apertada o caminho que conduz à vida. E poucos são que a encontrem. Poucos são que a encontrem. É uma tristeza e até um pouco de decepção termos que conceber a ideia de que crentes de 15 anos, de 20 anos, ainda não encontraram um caminho que conduz à salvação. Ainda não perceberam o caminho que conduz à salvação. E a Bíblia diz, são poucos que a encontrem. Mas tem uma esperança para isso. Ao próprio texto de Mateus capítulo 6 e capítulo 7, aleluia, vai dizer, pedi e dar-se-vos-á, bateis e abrireis. Aquele que pede recebe, o que busca acha, e o que bate a porta se encontra. Aleluia, você, aleluia, talvez não possa ter percebido a referência como a Bíblia é minuciosa. Ele está dizendo que poucos são que encontram a porta estreita. Mas ao mesmo tempo que ele diz que poucos encontram a porta estreita, ele está dizendo que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que bate, a porta se abre. Glórias a Deus por isso. E se houver atrás desta câmera alguém que está desviado dos caminhos do Senhor, alguém que está afastado do reino de Deus, da igreja de Cristo, e tu foi destituído de ser membro do corpo de Cristo, receba nesta hora e nesta noite o sopro do Espírito Santo, a virtude do Espírito para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, ser apagado o seu nome do livro da morte e ser inscrito o seu nome no livro da vida. Esta noite, você mesmo, na sua casa, pode ajoelhar-se, pode sentar-se, pode ficar em pé, pode levantar a mão e aceitar a Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador de sua vida, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. E hoje mesmo, se o arrebatamento acontecer e se a trombeta soar, nos encontraremos com o Senhor nos ares e depois lá no terceiro céu, para a glória de Deus. Aceite a este Jesus que vale a pena.
Jesus nos chama a esta responsabilidade. Responsabilidade de sermos crentes melhores. A responsabilidade de analisarmos os sinais que antecedem o arrebatamento. Glórias a Jesus por isso. Jesus entra no templo e diz: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. E aí é claro que nós, já está mais do que comprovado, que esses primeiros 3 versículos, eles dizem respeito ao período que vai cumprir-se no ano 70 depois de Cristo. 66 a 70 depois de Cristo, né? Há uma guerra lá na Judéia, pelos judeus, que possivelmente tenha sido iniciado por causa de uma rebelião dos zelotes, né? E dentro de 66, 4 anos, 66 a 70, houve uma espécie de uma guerra em que os romanos foram levando no banho-maria, mas no ano 70 não teve jeito. Os soldados romanos, junto com o general Tito, né, filho de Vespasiano, vai adentrar Jerusalém, vai forçar mulheres, vai quebrar o templo, vai cercar Jerusalém de trincheiras, vai cercar Jerusalém com exército, vai entrar e vai acabar com uma rebelião ali, e também vai acabar com o templo, tá bom? Com o templo que Jesus profetizou que não iria ficar pedra sobre pedra que não fosse derribado, tá bom? A questão do Muro das Lamentações, ela não nós precisamos analisar o seguinte: os Muros das Lamentações de que hoje está em pé lá, ela não faz parte do templo em si, tá? Não faz parte do templo. E aí é claro que nós precisamos analisar alguns pormenores lá no período, agora recentemente histórico, né? Recentemente, no século XX, se não me falha a memória, no início do século XX, a investida dos turcos otomanos, né, para a tomada de Jerusalém. E esses turcos otomanos, eles vão, então, de certa forma, proibir e vão fazer uma espécie de muro que separava a proibição do templo, da adoração ao templo. Inclusive vão fixar um cemitério na frente daquilo que seria a porta de entrada de Jerusalém. É claro que nós temos também, geograficamente, a Jerusalém velha, e a nova Jerusalém é uma Jerusalém que estava um pouco submersa, e construir uma Jerusalém mais superior. Então, isso nós podemos, num próximo vídeo, entrar mais profundamente neste ponto. É interessante, irmãos, para nós corrermos aqui, né, para nós acelerarmos um pouco, os discípulos farão 3 perguntas. Quando serão estas coisas? E que sinal haverá de sua vinda e do fim do mundo? 3 pontos principais. Jesus vai responder os 3. Né? Segundo o próprio estudioso Donald Stamps, né, da Bíblia Pentecostal, que nós sempre usufruímos aqui, ele vai separar essas 3 perguntas como sendo do versículo 1 ao versículo 14, do versículo 15 ao versículo 28 e do versículo 29 até o versículo 35, são a resposta das 3 perguntas de que fizeram os discípulos. E Jesus vai começar a responder a primeira. E nós também interpretamos, né, este texto desta forma: quando serão estas coisas? Quando serão estas coisas? A primeira pergunta diz respeito tanto ao período dos discípulos, porque precisamos analisar o seguinte: por que diz respeito ao período dos discípulos até os nossos dias? Porque precisamos compreender que o texto
que foi dito para os discípulos, e nós não podemos perder de vista de que os discípulos iriam iniciar com Cristo o período da era da igreja. Tá? Apesar de serem judeus, os discípulos iriam dar início à era igrejeira, à era eclesiástica, aquela dispensação da graça que nós estávamos falando. Então, sendo os discípulos o período da era da graça, ou a igreja, nós precisamos analisar ponto por ponto e aquilo que já aconteceu e ainda irá acontecer. Se não aconteceu na história humana, é sinal de que aquele período, principalmente o ano 70, que muitos estudiosos acreditam que todo esse capítulo 24 já se cumpriu. Outros acreditam que o capítulo 24, principalmente do primeiro versículo até o 14º, também já se cumpriu lá no ano 70. Só que nós temos outros pontos que deixam a desejar ou que faltariam ainda para o cumprimento de toda a profecia. Nós temos também, né, ciência, e somos conscientes de que há profecias que são progressivas. Há profecias que acontecem de maneira ininterrupta. Ela vai se cumprindo ao longo da história. As profecias, algumas profecias são, como eu posso dizer, ela não acontece apenas aqui e agora. Ela acontece progressivamente. Esta palavra que eu queria. Algumas profecias são progressivas, tá ok? A ideia, por exemplo, eu já disse esta ideia aqui, vou repetir. A ideia, por exemplo, de trindade era uma profecia do Antigo Testamento, que nós só vamos tomar conhecimento profundamente no Novo Testamento, com a própria ideia do batismo de Jesus. Jesus é batizado, o Espírito desce em forma corpórea de uma pomba, e a voz que fala: este é meu filho amado, em quem eu tenho comprazido, ou em quem eu tenho muita estima. Né? Então ali é a trindade, mas essa ideia da progressividade estava desde o Antigo Testamento. Então nós precisamos entender o seguinte: Jesus responde para os discípulos, e o que ele responde para os discípulos, nós precisamos ver se toda a sua resposta se cumpriu nos discípulos. Ora, se ele está dizendo que há sinais de que ele voltará, e estes sinais são do versículo 1 ao 14, calma aí, os discípulos de Jesus já faleceram. Os discípulos de Jesus faleceram todos. E Jesus ainda não arrebatou a igreja, não voltou, não arrebatou a igreja. Por que isso? Porque muitas das situações que aconteceram no ano 70 aconteceram para aquele período, mas não foi para a vinda de Cristo, para o arrebatamento, e nem para a glória, para a sua vinda em poder e grande glória. Tá bom, irmãos? Então nós vamos tratar essa situação bem minuciosa para a gente não incorrer em muitos erros que são aí erros corriqueiros. Olha o que Jesus vai dizer. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse texto Jesus está dizendo para os seus discípulos. Jesus está dizendo para os seus discípulos. Mas repare bem, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, por exemplo, o próprio doutor da época, né? Alguns estudiosos vão dizer que ele era reitor da faculdade da época, aquele pelo qual Paulo ficou aos seus pés. Gamaliel, no concílio em Jerusalém, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, vai dizer que apareceu 2 homens falando ser o Cristo, antes do próprio Cristo aparecer. E aí? Está dando para entender? Nós precisamos trabalhar com as referências, com a inferência, com o contexto,
para não nos incorrermos num texto sem contexto. Pretexto para heresia. Tá bom, irmãos? Se Gamaliel está dizendo que já apareceu 2 homens dizendo ser Jesus, antes do próprio verdadeiro Cristo aparecer. No mesmo período. E aí Cristo apareceu. Olha só. Isto já é um sinal de que nem tudo que Cristo disse que aconteceria ainda se cumpriu já no período do primeiro século da igreja. Período do primeiro século da igreja. Ainda faltam alguns sinais. Lá no primeiro século, ainda faltavam alguns sinais. Tá bom? Aí sim, ao longo da história humana, apareceram alguns cristos. Alguns cristos. O próprio João, na sua primeira epístola, vai dizer, viste que veio o anticristo, mas há muitos estão sendo anticristos. Que ideia de anticristo é esse? É uma ideia daquilo que vai contrário aos princípios estabelecidos por Deus. Princípios estabelecidos por Deus. É por isso que ele está falando. Mas ele não está falando que apareceu vários cristos, como Atos dos Apóstolos 5 falou. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Apareceram, aparecem, e ainda, por incrível que pareça, vão aparecer alguns dizendo ser o Cristo. Nós temos até 2 aí, né? Eu cito até no livro, né? O pastor sempre fala aqui. Eu cito até no livro 2 homens aí, um já até faleceu. 2 homens próximos de nós fundaram até igrejas com heresias, tornando-se seitas, dizendo que era o Cristo mesmo, em carne e osso, na terra, né? O corriqueiro, o conhecidíssimo Henry Christie, é um, né, que fundou lá a Suprema Ordem, né, Universal da Santíssima Trindade. Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, na qual ele é o Cristo, né, e chamou várias discípulas. Né? Ele não tem discípulos homens, é só mulher. E arrebata multidões. Né? Até hoje, ainda algumas pessoas acreditam na falácia. Eu sou Cristo, tal. E o outro, que é um pouco mais minucioso, foi, né, porque ele faleceu, que fundou a igreja Crescendo em Graça. Igreja porque ele é porto-riquenho, então ele funda, na realidade é Crescendo em Gracias, né? Crescendo em Gracias, e aí, é claro, traduzindo para a gente, Crescendo em Graça, funda esta igreja e faz com que os seus adeptos marquem uma tatuagem nos seus corpos do 666, dizendo que o 666, nesse número, o número não tem nada a ver com o anticristo, não tem nada a ver com o sistema maquiavélico que vai ser desencadeado na grande tribulação, tem nada a ver no número, segundo o homem que se diz Cristo, ou que se dizia Cristo, José Luiz de Jesus Miranda, né? José Luiz de Jesus Miranda, ele se dizia o Cristo, segundo ele, no número 666, a alegria, a riqueza, a prosperidade, né? E eles embasam, tem textos embasando tudo, mas quando você pega um DVD, né? Hoje acabou já a ideia de DVD, mas se você colocar lá no YouTube, você ainda pode, talvez, achar alguma coisa, e você vai ver a igreja que ele fundou, ele entrando na igreja, literalmente como se fosse um Deus, sendo aplaudido, sendo venerado, e ele tem uma esposa, interessante que Cristo tinha uma esposa, né? Segundo ele aparece com a esposa dele do lado, né? E ali há várias coisas dentro da igreja, mulheres seminuas, né? Carnaval dentro da igreja, aí tudo para ele, acadêmicos 666, funk 666, pagode 666, e é uma miscigenação de conturbação, de problema, e a igreja, quando você vê a igreja lotada,
a igreja abarrotada, e a pregação dele era a seguinte: eu já morri na cruz, já levei sobre vocês os seus pecados, e pode pecar à vontade, porque o meu sangue vai sempre redimi-los do pecado. Essa é a pregação, é uma pregação camuflada. Textos isolados do apóstolo Paulo, os salmos onde fala que são deuses, e ele fala filho de Deus, é deusinho. Então somos deuses, e se somos deuses, somos pequenos cristos na terra, e podemos fazer o que quisermos. Esta é a pregação desses cristos. E o próprio Cristo, verdadeiro Cristo, já dizia, olha, presta atenção, eu sou Cristo e enganarão a muitos. Eles falarão em alto e bom som, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Isso que eu estou falando não está longe da gente, né? Eu fui evangelizado por essa igreja, outras pessoas foram evangelizadas por esta igreja, que tem várias igrejas espalhadas já aqui no Rio de Janeiro, São Francisco Xavier, Cordovil, tem outros lugares espalhados. Quando eu trabalhava lá em São Francisco Xavier, fui evangelizado por eles, fui convidado a participar de um culto, e você vai gostar muito, vai lá. Olha só. Então nós estamos num dos períodos mais... eu digo conturbados da história, no sentido de atenção que precisamos ter e aguçar os nossos ouvidos um pouco mais, porque eu sempre digo isso: fica esperto, fica ligado, fica prudente, seja santo, e porque a trombeta já está sendo afinada. A trombeta já está sendo afinada. O mundo já gira em favor de uma nova ordem mundial, em favor de um novo ciclo. O mundo já está sendo globalizado suficiente para quem faz alguma coisa aqui possa ser visto lá no Japão simultaneamente. Nós já estamos neste mundo. Nós já estamos neste mundo. E o que tem a ver isso? Tem a ver que isto vai fazer com que tenhamos apenas uma moeda, com que tenhamos apenas uma língua principal, né? E por que essa ânsia de todo mundo inglês? Por que essa ânsia? Por que essa ânsia de ter que falar o inglês? Uma língua, uma moeda. E na grande tribulação aparecerá um só que tentará tirar, né, o mundo de um caos. E esse será o anticristo. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Só que a igreja de Cristo, ela não tem parte na grande tribulação. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo número 3, versículo número 10. Apocalipse capítulo 3, 10. Eu vou guardar, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todos, sobre todo o mundo. Sobre todo o mundo. Não é sobre mim só. Não é só sobre a igreja de Vila Nova. Não é só sobre outras denominações. Esta aflição que está sendo falada aqui é uma aflição mundial. É uma aflição global. Apocalipse 3,10 está falando de uma aflição global, generalizada. Aflição como jamais foi vista. Como jamais foi vista. Eu sou Cristo, enganarão a muitos. Olha o versículo 6. E ouvireis de guerras, e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo de número 6, está dizendo que vai ter guerra, vai ter rumores de guerra.
não precisa nem perdermos, né, de certa forma, tempo falando sobre várias guerras que aconteceram. E ainda acontecem guerras. E se Cristo não arrebatar a sua igreja ainda, nesta presente década, vai acontecer outras, acontecerão outras, vai se afunilando cada vez mais, guerras, rumores de guerras. E o texto bíblico, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Agora ele vai dar um adendo, ele vai chamar nossa atenção, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Por que não é o fim? Porque vai se levantar nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. E aí é que está o segredo. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E é aqui que está o segredo, porque o princípio das dores, ela inicia-se desde o aparecimento de Jesus. O princípio das dores, ela se inicia desde Jesus, passando pela descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É o aparecimento de Cristo que vai dar início a essa era da igreja e, consequentemente, a era do Espírito Santo, como pessoa, como um ser que estará conosco até a consumação dos séculos, como a Bíblia menciona, como a Bíblia fala. Estando conosco até a consumação dos séculos, o Espírito Santo de Deus, ele nos auxilia, nos ajudará a entender este processo e nos levará mais próximo de Deus, porque a Bíblia, em 1 João, capítulo de número 3, vai dizer que são 3 os que testificam na terra, o Pai, a Palavra e o Espírito, e os 3 são um, porque um testifica do outro, e não há ninguém mais interessado em propagar o nome de Cristo do que o próprio Espírito. E não há ninguém mais interessado do que santificar a sua igreja para poder apresentá-la sem mancha, sem mácula, santa, aleluia, fiel, pura. Louvado seja o nome do Senhor, a Cristo como Espírito Santo. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é o amigo do noivo. João Batista estava falando dele, mas nós podemos conjeturar, analisar, pressupor, por inferência, sem ferir o texto bíblico, que este amigo do noivo também é o Espírito Santo, aleluia, que geme conosco, e quando Cristo estiver às portas, é o amigo do noivo que vai gritar, aí vem o noivo, aí vem o esposo, sai ao seu encontro. E o texto bíblico de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16, vai dizer que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estaremos salvos nos reuniremos com o Senhor nos ares. Aonde? Nos ares. Por quê? Porque vai acontecer um encontro e o amigo do noivo vai gritar, sai ao seu encontro, e a igreja vai se encontrar com Cristo nos ares, e a partir dali, aleluia, não haverá mais morte para nós, não haverá mais tristeza para nós, não haverá mais decepção, não haverá mais miséria, não haverá nada disso. Eis que vão ser nova todas as coisas para aqueles que serão arrebatados. Nós entraremos nas mansões celestiais, nas bodas do Cordeiro, para a glória de Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Entraremos lá, nas bodas do Cordeiro. Nós vamos nas próximas semanas falarmos, né, sobre essa ideia das bodas do Cordeiro, e depois nós vamos falar enfaticamente sobre a grande tribulação,
o que acontecerá, né? Os agentes. Algumas pessoas têm ainda muitas dúvidas com relação a quem são os agentes. O que é a besta que sobe do mar? O que é a besta que sobe da terra? O que é dragão com 7 chifres, 10 diademas? O que é isso? O que é aquilo? O que é a mulher montada na besta? Né? O que é a grande prostituta? Babilônia ressurgiu. Enfim, são vários. Quem são os 144 mil? Quem são as 2 testemunhas? São muitas dúvidas que sempre permearam a mente humana, sempre campearam no meio de nós. Né? Mas nós vamos tentar aqui, né, na nossa limitação, tirar estas dúvidas com os irmãos nas próximas semanas, porque nós já estamos aí chegando ao final deste estudo para a glória de Deus. É isto que vai acontecer. Vai levantar nação contra nação. E o princípio das dores está desde a descida do Espírito até aos nossos dias. Este é o princípio das dores até os nossos dias. Quem geralmente é contra esta tendência teológica de analisarmos Mateus 24 por um viés altamente pré-tribulacionista, ele tem no seu coração de que a igreja já passa por um milênio. É um milênio simbólico, é um milênio simbólico, né? Para este tipo de tendência teológica, tendência escatológica, que é a tendência historicista, na maioria das vezes, traz o contexto apenas histórico do livro do Apocalipse e aplica-o lá na própria história e ponto final. Se nós fizermos assim, se nós fizermos somente assim, eu acabei de dizer aqui que nós não podemos ser anacrônicos e eu preciso ser realmente escriturístico naquilo que eu falo. Então, se eu não posso ser anacrônico, eu não posso ter uma mente pensante de hoje para entender o processo no primeiro século da igreja. Eu tenho que ser sincrônico, entender o processo do primeiro século da igreja a partir da mente de um primeiro século. Tá bom? O que está no seu desdobramento. Isto é típico, é o ponto mais superficial dentro da hermenêutica para poder compreendermos. Agora, o que nós não podemos também é não levar em consideração os outros contextos. Eu tenho que levar em consideração o contexto histórico, nós temos que levar em consideração alguns contextos, e nós temos que levar em consideração também princípios de aplicabilidade, pelo qual eu já havia falado também em outra ocasião. Os princípios da aplicabilidade significa que eu tiro do papel o texto bíblico e ponho no meu contexto também, e analiso a partir do meu contexto o que está acontecendo agora, o que Cristo profetizou acontece agora, ainda está acontecendo, né? O que Cristo profetizou, falou, ainda está acontecendo no nosso período. Será que nós temos pessoas falando que é o Cristo? Será que nós temos pessoas dentro da igreja que, apesar de não falar que é o Cristo, mas se torna, né, nesta nova propagação aí de que somos deuses, acaba se tornando um Cristo também? Será que nós não estamos passando por este período? Será que não tem guerra, humor de guerra? Não tem nação contra nação, reino contra reino, mas não? Então, se está acontecendo agora, eu não vejo qual dificuldade de aplicar isto ao nosso contexto também. Uma vez que não aconteceu, por exemplo, só para dar um exemplo a vocês, lá no ano 70, não aconteceu, por exemplo, o sol ficar escuro, né? A lua não dar a sua iluminação mais, as estrelas caírem todas do céu, haver abalos. Não aconteceu nada disso no ano 70. Se não aconteceu nada disso no ano 70, é claro que Cristo não voltou.
E se Cristo não voltou, nós estamos ainda no período do princípio das dores. Volto a dizer, o princípio das dores começa com a ascensão da igreja, com o período eclesiástico, com a dispensação da graça. O princípio das dores é esta. Olha a dispensação da graça como que começou, com muito sangue dos mártires. Olha, a dispensação da graça começou com morte, seguido a morte de Cristo. A morte de Cristo foi o princípio da dispensação da graça. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida, mas que também dessemos a vida para termos a vida eterna, entendeu isso? Ele morreu para que pudéssemos ter a vida, mas que pudéssemos dar a vida para termos a vida eterna. Este é o princípio do Evangelho. O Evangelho começa com um homem que abriu mão de muita coisa e o fim dele foi a morte numa cruz. Este é o Evangelho verdadeiro, é o Evangelho genuíno. Ele abre mão de tudo. Ele abre mão de tudo aquilo que pode ser superficial, supérfluo, trivial, transitório. Ele abre mão de tudo nesta terra para viver os seus 30 anos, os seus 33 anos na face da terra, única e exclusivamente para a glória de Deus e para o propósito já determinado para a vida dele. E o fim deste homem foi a cruz. O fim deste homem foi a cruz. Mas a cruz, glórias a Deus por isso, não é um fim em si mesma. Porque acreditamos em Cristo. Porque acreditamos em Cristo. Porque a cruz não é um fim em si mesma, mas Jesus deixou o túmulo vazio para dizer que em breve ele volta e aqueles que foram mortos também sairão dos seus sepulcros e nos reuniremos com o Senhor nos ares. Glórias a Deus por isso. Por que nós acreditamos em Cristo? Porque nenhuma outra religião prega um Deus que se fez carne, habitou entre nós, aleluia, vimos a glória do unigênito do Pai, morreu numa cruz, aleluia, como malfeitor, como maldito. Nenhuma religião prega um Deus que se tornou carne, morreu, ressuscitou e vive para todo sempre, e o túmulo dele está vazio. O túmulo de Cristo está vazio. Então, se Cristo ressuscitou, é isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. Ora, gente, vamos acreditar nessa ressurreição, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Quer ir na espinha dorsal do cristianismo? Tente achar os ossos de Cristo. Se tu achar os ossos de Cristo, tu vai na espinha dorsal do cristianismo. E o cristianismo pode fechar a Bíblia, pode fechar, e nós vamos procurar outra religião, outro segmento, mas não vai achar, porque no primeiro século não achou, no segundo século não achou, tentaram queimar a Bíblia, fazer dela uma mentira, uma falácia, uma mitologia, um misticismo, uma mistura, um monte de coisa. Tentaram falar que corrobaram o corpo, tentaram dizer que Jesus desmaiou, não morreu e depois sumiu no mapa, lá no deserto, tentaram falar um monte de coisa, mas nada disso foi suficiente. A Igreja de Cristo já faz 2020 anos de que prega este evangelho genuíno, verdadeiro, aleluia, e que prega que Cristo é único, suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, e que prega que Ele morreu, mas ressuscitou e vive para todo sempre. Glórias a Deus. E está à destra do Pai, apenas aguardando o seu próprio retorno para estar conosco, aleluia, nós estarmos com Ele no céu de glória. Glórias a Deus por isso. Olha só o que diz o texto.
então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Isso não acontece hoje? Olha quantos crentes na linha de frente. Estou falando de crente no Brasil, com exceção de alguns crentes que vão à linha de frente nesta batalha da pregação do Evangelho aqui no Brasil, mas não me recordo ainda de mortes, mártires aqui no Brasil pela pregação do Evangelho, mártires. Não me recordo, se os irmãos que aqui estão nos bastidores recordarem, pastor, alguns irmãos podem falar, mas olha quantos crentes na linha de frente em países, principalmente países da janela 1040. Olha quantos crentes na linha de frente perdem a vida todos os dias no gelo da Sibéria, ficando nu dentro de um contêiner para morrer de frio, para morrer de hipotermia. Ainda nos dias de hoje. Olha quantos na janela 1040 deixam suas famílias ou vão com suas famílias e colocam até em risco sua própria família, aleluia, contra a malária, outras doenças venéreas, doenças terríveis, doenças que podem matar de fato, de verdade, pelo Evangelho de Cristo. Quantas pessoas perderam as suas igrejas queimadas pelas situações, pelos homens perversos que vão perseguindo a igreja de Cristo. Olha quantos estão na linha de frente, perdendo sua vida, e odiarão, todas as gentes vos odiarão, por causa do meu nome. Todas as gentes vos odiarão por causa do meu nome. Não é apenas a pregação do Evangelho em si, mas a entrega da sua vida. E isto não é fácil, irmãos. Isto acontece. Isto acontece. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. É o que mais nós vemos, dentro da igreja ou fora dela. Uns traindo os outros, aborrecer. Aborrecer aqui está atrelado à ideia da traição, no sentido de discórdia, de discórdia, de difamação, de intriga, de contendas entre irmãos. Aí ele vai dizer, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esta era, então, que nós estamos vivendo, principalmente dentro da pandemia, nós estamos vendo, observando muitos falsos profetas na internet. Nós estamos observando muitos falsos profetas na internet, que vai lá no perfil do seu Facebook, vê o seu nome todo e diz que foi revelação de Deus, que vai lá nas suas redes sociais, conhece a sua vida inteira, depois diz que é revelação de Deus, entrega a profecia para você. Esses dias nós estávamos falando que um pastor apareceu aí na mídia, dizendo que teve uma revelação de Deus para vender a máscara invisível. Onde nós vamos parar, irmãos? Máscara invisível que protege do corona. Falso profeta. É para rir mesmo, a gente ri, porque o jeito é rir. O jeito é rir mesmo. Aí ele faz até o movimento, ele vai fazendo assim, olha como é que eu estou. Olha como é que eu já estou com a máscara. Você não vê, mas é espiritual. E está vendendo, é R$300 a máscara invisível. E ela vai pelos correios. Ela vai pelos correios. Talvez o correio seja invisível também, não sei. Olha que ponto nós estamos chegando, irmãos. Pessoas que pegam as redes sociais e entregam revelações. Eu não estou falando da rede social, irmão, presta bem atenção.
Eu não estou falando da rede de comunicação, porque este é uma das comunicações mais importantes, principalmente nesta pandemia, que está sendo agora, está acalentando corações, está tirando depressões, está fazendo com que mensagens de esperança, de fé, de exortação, de comprometimento, chegue até as casas de outras pessoas que estavam à beira de um colapso, à beira de um problema, à beira de uma depressão, até mesmo tentando suicídio. Olha quantas pessoas deixaram de suicidar-se por causa de uma mensagem assistida nas redes sociais. Não estou falando dela, mas estou falando do mau uso que alguns proporcionam através das redes sociais. Mas você, falso profeta, falso mestre, falso pastor, está com seus dias contados. Você está com seus dias contados. Se tu não morrer ainda em terra, ainda em vida, você vai aparecer no juízo final. Tu vai aparecer no juízo final, porque não se faz isso com a igreja de Cristo. Não se faz isso. Tu é um charlatão que tu é. Tu é falso profeta. Tu precisa da graça de Deus na tua vida. Tu não entra no reino e nem deixa quem quer entrar. Tu está mentindo. Para com essa falácia. Profeta deducionista. Eu deduzo e entrego. Eu acho. Eu acho que Deus está falando que é para você fazer isso. Eu acho. Negócio é esse? Nós vamos parar aonde? E é por causa de você mesmo, falso profeta, falsa profetisa, falso pastor, falso mestre. É por causa de você que quando a gente prega, muitas pessoas não querem aceitar a Cristo, porque vê o quanto de corrupção generalizada e de influência negativa. Alguns crentes, não é a igreja. O problema é que o ímpio, como foi cegado o entendimento deles para que não vejam a luz, o ímpio não consegue desconectar o indivíduo com a organização. Mas tu vai se ver no juízo final. Porque a Bíblia diz que toda palavra ociosa será prestada conta no dia do juízo. E eu vou dizer aqui de antemão, sabe quem é que vai para o juízo? Só aquele que já está condenado. Ninguém que vai para o juízo final tem absolvição, porque no dia do juízo é juízo. Jesus não vem como advogado, ele não vai defender causa de ninguém mais. Ele vem como juiz, ele vai julgar. Quando você ouvir a expressão na Bíblia, juízo, toma cuidado. Quando você ouvir a expressão na Bíblia, juízo, toma cuidado. Aproveite. Paulo vai falar sobre isso. Aproveite a graça, mas não torne a graça uma desgraça. Paulo vai falar isso para a igreja de Roma. Por causa da graça, nos permitiremos ficar da mesma forma sempre? Não. Ficaremos na mentira, no pecado, no engano, na fofoca, na difamação, na mentira, na falcatrua, no jeitinho brasileiro. Só porque a graça está conosco? Não! Tome a graça, mas a graça não é de graça. A salvação é de graça. Alguém morreu por nós na cruz. Alguém morreu. Essa salvação é de graça. Agora, a sua preservação não é de graça. É preciso santidade. É preciso pureza. É preciso comprometimento com o reino. E há pessoas que estão usando as mídias sociais para ganhar credibilidade com as pessoas, principalmente os falsos profetas, os falsos mestres. Aí sobe o monte, fica fazendo selfie dele mesmo, ele sobe o monte, ele não deixa nada aqui embaixo. Ele sobe o monte, ele fica com a internet ligada, ele fica com o WhatsApp, ele ouve música, ele... Oh, meu Deus. Aí depois quer dar 15 segundos de palavra. Olha, Deus está me dizendo.
blá, 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 blá. Deus está me falando. Falso profeta. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Iniquidade é pecado desenfreado. Iniquidade é pecado enraizado. Quando se multiplica a iniquidade, o amor se esfria. Isto é uma engrenagem. Se eu me torno iníquo, eu estou distante de Deus. Se eu estou distante de Deus, então o amor dele sai da minha vida. E eu já não amo mais nem a Deus, nem a sua obra. Por isso que a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. O livro de Isaías, para nós finalizarmos, o livro de Isaías vai dizer, pode uma mãe esquecer do filho que cria, de forma que não se compadeça dele? Isto é uma pergunta que Isaías está dizendo. O período de Isaías é o período que abarca aproximadamente 740 a.C. Então, em 740 a.C., ele tem uma ideia. Eu imagino Isaías olhando para as mães, né, e vendo o quão afago a mãe dá ao filho. O quão carinho e afeto uma mãe dá ao filho. Então ele vai dizer, pode uma mãe que acabou de ficar grávida, ficou 9 meses, ele está falando do processo, ficou 9 meses gestando, acariciando, e com aquela expectativa do filho, depois deu à luz o filho, e teve a sua primeira amamentação. Pode essa mãe esquecer-se do seu filho, de forma que não se compadeça dele? É uma pergunta. Agora, o século 21 mostra-nos mães que colocam os filhos dentro da lata do lixo. O século 21 nos mostra uma mãe que abandonou seu filho dentro do rio, dentro de um saco, agora, recentemente, dentro de um saco preto, aleluia, e colocou dentro do rio para que a criança morresse afogada. Pode uma mãe esquecer do filho que cria? Hoje nós não já podemos mais falar esse texto, porque o amor se esfriou tanto por causa da iniquidade que até as mães estão abandonando seus filhos. E não é isso que nós estamos vendo. Jesus profetizou sobre isso. Aleluia. Jesus profetizou. No meio desta situação toda, no meio desta apostasia generalizada, no meio dessa liberalidade, no meio desta situação adversa, Jesus chama os seus soldados para se alistar, porque o versículo 13 está dizendo, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. A palavra salvar, do latim salvare, segundo o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, significa livrar de um grande perigo. Aquele que perseverar até o fim será livre de um grande perigo. Qual perigo é este? O perigo de ficar na grande tribulação. A igreja não passa pela tribulação. Ela será livre da ira. Ela será arrancada desta terra antes que venha o aparecimento do anticristo. E o versículo 14, para nós finalizarmos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Os melhores estudiosos dizem que este fim
não é o fim de tudo. É o fim da era da igreja. Então virá o fim. Porque o evangelho precisa ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E aqui existe, só para nós finalizarmos, mais 5 minutos a gente finaliza. E aqui existe alguns erros de interpretação, que diz, por exemplo, que a pregação do evangelho precisa alcançar a todos. Primeiro, para que Cristo possa regressar para arrebatar a sua igreja. O evangelho, a pregação do evangelho, presta atenção aqui, amigo ouvinte, irmão da Adivinho ou de outras igrejas, de outras denominações. O princípio que alguns descrevem a partir desse versículo 14, diz que o evangelho precisa ser pregado para todas as pessoas. Só que o texto não está dizendo isso. O versículo 14 está dizendo que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Um site da agência de notícias vinculada à Organização das Nações Unidas, a ONU, publicou no final de 2018 que nascem por dia 211 mil pessoas. Todo dia nascem 211 mil pessoas. É por isso que há 2 anos, quando eu fiz essa pesquisa, 2018, éramos 7,5 bilhões de pessoas. Quem dera, né, que fosse crente, né? 7,5 bilhões de habitantes no mundo. 7,5. Nós estamos agora beirando a 7,7 bilhões. E assim vai aumentando, porque nascem mais pessoas do que morrem mais pessoas, né? Então vai aumentando. Nascem por dia 211 mil pessoas, segundo a agência de notícias. Você vai depois lá no site da ONU, da Organização das Nações Unidas, aí está lá a agência de notícias, e você vai poder analisar isso que nós estamos dizendo. Se a exegese do texto que essas pessoas estão falando, de que o evangelho precisa ser pregado para todas as pessoas, para que Cristo possa arrebatar a igreja, se esta exegese estiver correta, Cristo nunca voltará, certo ou errado? Porque 211 mil novas pessoas estarão nascendo todos os dias. O que o texto está dizendo? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Aí sim, em testemunho a todas as pessoas, o evangelho será pregado em todo o mundo. São 200, segundo a mesma organização, são 217 países constituídos hoje, 217 países no mundo. São 217 países no mundo hoje. Desses 217 países, todos esses países, direta ou indiretamente, já foram evangelizados. Mesmo os países de mais restrição ao evangelicalismo já foi evangelizado. Quer ver uma coisa? Agora, a indústria das missões mundiais publicou que temos 300 mil crentes. 300 mil crentes. Sabe aonde? Na Coreia do Norte. São 300 mil crentes, pastor, que estão na Coreia do Norte. Sabe o que é a Coreia do Norte? O lugar mais fechado e mais restrito para a implantação do evangelho. Glórias a Deus por isso. Lá é o lugar mais fechado. Ela está há mais de 20 anos no ranking do grupo do Portas Abertas. A Coreia do Norte está há mais de 20 anos no ponto mais elevado do ranking de lugar mais perseguido dos evangélicos. Mas lá é um dos lugares que nós temos 300 mil crentes verdadeiros que estão, aleluia, no pelotão da frente. O evangelho do reino, o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, o evangelho da dispensação está sendo pregado em todo o mundo. O texto bíblico, segundo Esdras
Costa Bento, no seu Hermenêutica Falsa e Descomplicada, vai dizer que a palavra mundo aqui quer dizer do grego oikoumene, que é da mesma raiz de economia ou koinonia, digamos assim. Então nós vamos analisar economia, oikoumene, que quer dizer a ideia de mundo no sentido ecumênico. É daí que vem a raiz da palavra ecumênico, porque todo mundo, ele, Esdras Costa Bento, vai dizer que mundo aqui fala dos habitantes de todo o mundo. O mundo fala da terra, do globo terrestre, e não das pessoas como indivíduo. O mundo está falando do mundo globo terrestre e não dos habitantes. Quando a Bíblia está mencionando o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, ele está dizendo, vai pregar em todo o globo terrestre. Por quê? Para dar testemunho a todas as gentes. E aí, nós vamos devagarinho, entrando em outros problemas, como por exemplo, se o evangelho não foi pregado para todas as pessoas, como é que farão essas pessoas que nunca ouviram o evangelho? Como é que farão essas pessoas que nunca ouviram o evangelho? E aí, por exemplo, nós temos ainda na janela 1040 o percentual de crente de 1%. Às vezes, nem 1% de crente em alguns países da janela 1040, nem 1% de crente tem lá. Nem 1% de pessoa alcançada. Mas esse 0,0001%, cabe a ele cumprir a grande comissão de Marcos 16,15, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho a toda criatura não significa que toda criatura dará ouvido a esse evangelho. E outra coisa, com a ascensão da internet, torna-se no século XXI, quase impossível de não estar alcançando todas as nações da terra. Com a ascensão da internet. Por isso que a tecnologia, o livro do Antigo Testamento, tanto o livro de Isaías quanto o livro de Jeremias, vai profetizar sobre essa ascensão da tecnologia para o cumprimento de algumas outras promessas. Então, enquanto eu estou falando aqui, eu posso estar alcançando pessoas que eu nunca vi na minha vida. Talvez pessoas de outro país, talvez pessoas de outro continente. Olha só como essa indústria é poderosa. E isto, de certa forma, corrobora para o crescimento do evangelicalismo e da pregação do evangelho. O evangelho do reino foi pregado em todo mundo. Colossenses 1, 22 e 23. O próprio apóstolo Paulo, no primeiro século, já estou terminando, no primeiro século depois de Cristo, o próprio apóstolo Paulo foi testemunha de que o evangelho, parte dele, foi pregada para todas as pessoas, e Cristo não voltou no seu período. Conclui-se então que Cristo está mais próximo agora do que em qualquer outro tempo da história da igreja. Conclui-se que Jesus está mais próximo agora, crente, do que qualquer outro tempo da igreja. O evangelho do reino já foi pregado em todas as nações, com exceção de algumas tribos indígenas espalhadas no mundo e algumas tribos africanas ainda, mas são restringidas, com exceção dessas. Mas os países já foram evangelizados direta ou indiretamente. Não temos mais nenhuma promessa para ser cumprida antes do arrebatamento. Por que Cristo ainda não voltou? Por três situações. Por amor aos não crentes, que ainda não aceitaram a Cristo. Por amor aos desviados, que saíram da presença de Deus. E por amor dos crentes mornos, que estão a ponto de serem vomitados da boca. Mas ele está dando uma oportunidade. Essas três misericórdias para essas três classes de pessoas é a única coisa que ainda Cristo não tenha voltado. Não há
não há nenhuma outra profecia para o arrebatamento. E a partir do arrebatamento desencadeará então outros pontos escatológicos de que nós estaremos falando posteriormente. Amém? Deus em Cristo continue abençoando a você. E mais uma vez eu peço a você, carinhosa e respeitosamente, que você vá lá no nosso Facebook, né? Aí no nosso Facebook, continue compartilhando este vídeo e também vá no canal da igreja, a Assembleia de Deus, é ADD Vila Nova, que está lá, né? ADD Vila Nova, no canal da igreja estará lá. Os irmãos da mídia estarão colocando lá o restante dos vídeos, né? E estará lá também os vídeos anteriores, que nós estamos aqui, tanto os estudos, quanto o culto das crianças, né? Quanto todos os cultos nossos estarão lá, o culto dos jovens, enfim, todos os cultos estarão lá para a glória de Deus. O estudo sobre depressão do nosso mestre, presbítero Evandro Aquino, o estudo da semana passada, o estudo do pastor Ronald, tá bom? O estudo do pastor Suleiman, o estudo dos irmãos aqui na quarta-feira, para a glória e honra do nome do Senhor. Deus em Cristo continua abençoando a todos, em nome de Jesus, e retorna a palavra carinhosamente ao nosso pastor, dirigente, pastor Luiz Gustavo. Mais uma vez eu agradeço a ele também esta oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Amém. Estudo maravilhoso, estudo que nos traz despertamento, né? Despertamento para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, no domingo agora teremos culto de missões, né? Será um culto de consciência missionária e que você possa estar compartilhando esses trabalhos, esses cultos para aquelas pessoas próximas a você, para que o evangelho possa chegar a elas. Eu tenho uma boa notícia: a partir de domingo, né, os cultos serão transmitidos simultaneamente, não só pelo Facebook, mas também pelo YouTube. Amém? Então isso é uma grande vitória também. Muitas pessoas não têm Facebook e têm apenas YouTube. Então, inclusive o YouTube é mais fácil compartilhar no aparelho de televisão. Então, né, isso tudo é para que você, não para glória aqui da igreja, mas para que você leve o evangelho transformador, porque somente através do evangelho o Espírito Santo trabalha para que haja na pessoa que não serve ao Senhor Jesus Cristo, para que haja comoção, para que haja quebrantamento, para que a pessoa aceite a Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, essa palavra transformadora tem que chegar até essa pessoa. Então, não esqueça, né? Evangelize. Mas estou em quarentena em casa. Não tem problema. Você tem uma ferramenta em suas mãos. Você tem o Facebook, você tem o YouTube. Então, que você compartilhe, não esqueça, não só coloque o coração ou comente, mas você, como membro de Vila Nova, tem a obrigação, o dever de levar essa mensagem, esse estudo para as pessoas que não servem ao Senhor Jesus Cristo. E amanhã teremos uma live musical aqui na igreja, uma live musical de louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo, né? Começará às 20 horas, é isso? 20 horas. Então que você prepare um ambiente da sua casa, um ambiente de adoração, né, para que você venha adorar ao Senhor juntamente com o evangelista Raimundo e a missionária Fernanda. Será uma noite abençoada de louvor e adoração na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estaremos agora terminando e eu estarei orando por você, meu irmão, e pelos irmãos que estão aqui nos apoiando, para que Deus continue nos dando uma semana abençoada, guardada pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, nesse momento eu quero apresentar o meu irmão que está conectado, Senhor, nesse estudo. Senhor, que Tu venha estar visitando, abençoando, guardando cada um deles, Senhor.
Ó Senhor meu Deus, livra, Senhor meu Deus, porque só Tu pode livrar. Senhor, sabemos que estamos guardados por Ti, e sobre a Tua vontade soberana, Senhor, estão as nossas vidas, ó Pai. Por isso eu te peço, libere sobre o meu irmão uma palavra de vitória, Senhor. Livre o meu irmão de todo mal, Senhor, de todo vírus, ó Pai, de todo coronavírus, Senhor, de toda ansiedade, Senhor, de toda tristeza, Pai. Ó Senhor, de toda a síndrome do pânico, ó Pai. Ó Senhor, dê força, Senhor, e que possamos, em meio à crise que estamos vivendo, ó Pai, encontrarmos, Senhor, cada vez mais e mais paz somente em Ti, Senhor. Toma o meu irmão em Tuas mãos nesse momento e leve aqueles que estão aqui presentes em paz para o seu lar, dando, Senhor, ó Pai, uma ida abençoada, Senhor, livre de todo mal. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Receba agora a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que as doces e eternas, insondáveis consolações do Divino Espírito Santo seja com cada irmão que está ao alcance deste vídeo, seja com cada irmão aqui presente, em nome de Jesus, digamos em uma só voz, amém. Terminado em nome de Jesus, que Deus continue o abençoando, amém.